primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 12. Vamos lá, você vai colocar na tela, vai conseguir? Muito bem, está na Almeida, ACF. Eu não vou me lembrar agora, essa aí é mais atualizada do que eu estou conhecendo, hein? Corrigida Fiel? Então ela é bem atualizada mesmo, porque a revista corrigida é bem antiga, né? Atualizada é mais normal. Agora corrigida Fiel, então eu vou crer, porque se é fiel, brincadeira. 1 Samuel 7, 12. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus, esta palavra muito conhecida da vida cristã, da caminhada cristã, né? Dita pelo profeta e juiz de Israel, Samuel, esse que foi chamado desde a sua tenra infância. Ele, quando ele era menino, de aproximadamente 8 anos de idade, ele ficava dentro do templo, dormia dentro do templo, e Deus o chamou para uma grande obra, não é? Ele se tornou realmente um grande profeta, um grande sacerdote e um grande juiz, sendo ou tendo um ministério tríplice. E ele então pôde dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Para ele dizer isso, ele tem que ter dito porque estava numa caminhada. Ninguém pode dizer até aqui se não vem de outro local, se não vem de uma caminhada. Ele representava Israel, representava a nação de Israel. Então ele sabia que Israel tinha passado por uma jornada antes dele, uma jornada longínqua, desde quando Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus. Depois os seus filhos, teve filho, teve netos, não é? E todos os filhos de Jacó então montaram, fizeram a instituição da nação de Israel. A nação de Israel ficou presa 430 anos lá no Egito, e depois saíram, viram as maravilhas de Deus, e agora está Samuel, quando o povo já está localizado, já está habitando na terra prometida, a terra que era dos cananeus, e agora de Israel, vem agora o profeta. Por que o profeta ele fala uma palavra desta? Porque nós sabemos que antes dele, bem antes dele, 20 anos antes, existia um homem chamado Eli. Esse homem era também sacerdote, ele também era profeta, e ele tinha 2 filhos. E a Bíblia diz que ele não conseguiu fazer com que os seus filhos vivessem na admoestação da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles foram ter com seus inimigos da região de Israel, foram ter uma guerra ali com os filisteus. E a Bíblia diz que eles estavam tendo essa guerra com os filisteus, então solicitaram os filhos de Eli. E os filhos de Eli levam a arca da aliança para a batalha. Por quê? Eles sabiam que se a arca da aliança, representando a presença de Deus, estivessem ali no campo de batalha, a resposta de Deus seria certa, a vitória seria notória, porque já havia acontecido outras ocasiões em que a arca estivera presente e eles foram vitoriosos. Acontece que foi engano. Eles estavam lá e os homens santos tocaram a trombeta, mas quem estava representando a arca eram os filhos de Eli, mas eles estavam fora,
totalmente fora da presença de Deus, estavam desviados de Deus, mas exercendo o ministério. Um perigo muito grande a pessoa exercer o ministério, falar em nome de Deus, estar diante do altar, mas não representando propriamente dito a Deus, porque está distante de Deus. Aqueles dois jovens estavam distantes de Deus, perderam a batalha. Houve um morticínio terrível de israelitas naquela batalha, e se não o bastante, os inimigos levaram a arca da aliança, levaram embora a arca, e a arca ficou lá com os inimigos 20 anos. Durante 20 anos, esses irmãos israelitas, eles ficaram sem a arca, não tinham mais a manifestação da presença de Deus entre eles, através da arca. Durou realmente um terrível tempo sem a manifestação de Deus, por culpa de dois meninos, dois jovens, que estavam fora da presença de Deus, filhos de Eli, e que foram os culpados da não manifestação de Deus para dar vitória naquela guerra, e eles então foram perdedores, porque não fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Então está aqui, depois de 20 anos, o Samuel, dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vieram de uma jornada, vieram de uma caminhada, e para eles estarem até ali, indica que eles nunca desistiram. Para você poder ter a vitória, você precisa sempre continuar. Você não pode parar, você não pode desistir, você não pode olhar para as circunstâncias adversas, porque o inimigo das nossas almas sempre fará com que tenhamos à nossa frente situações adversas, situações que venham nos enfraquecer, nos esmorecer. Mas os vitoriosos são aqueles que enfrentam, os vitoriosos são aqueles que não param, os vitoriosos são aqueles que vão até o fim. O Samuel disse: até aqui, é porque eles nunca pararam. Se eles tivessem parado, eles não teriam vindo até ali. Indica o texto que a jornada foi longa e eles vieram até ali. Só chega até o local no que Samuel estava porque eles nunca tiraram o olhar da vitória, do alvo. Deus tem um alvo para nós que chama-se Cristo. Ele é o alvo. Nós devemos olhar para Ele todo momento, todos os dias, todas as manhãs, toda madrugada, todo momento, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Nós devemos permanecer olhando para Jesus. Quando você tira o olhar de Jesus, você pode sucumbir. Você pode fazer como Pedro, que deixou de olhar para Jesus e sucumbiu nas águas do lago de Genezaré. Só chega até aqui, como disse Samuel, quem nunca deixa de olhar para o alvo, para a sua vitória. Quem chega até aqui é porque tem experiência de uma jornada, tem cicatrizes de lutas, tem cicatrizes de batalhas enfrentadas anteriormente. O Samuel, que era profeta, era juiz de Israel, ele colocou uma pedra e disse: essa pedra, vou colocar um nome nela, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele não disse: até aqui nos ajudou o governo. Ele não disse: até aqui nos ajudou o prefeito. Ele não disse: até aqui os nossos vereadores nos ajudaram. Ele não disse: até aqui as autoridades se reuniam e nos ajudaram. Não! Ele disse: até aqui nos ajudou o nosso Deus. Eu dependo dele, você depende dele. Se você quer vitória, dependa do Senhor, o seu Deus. Ele até aqui te ajudou. Chegar até aqui é muito importante. É mais importante chegar até
até aqui do que o início da sua jornada. Iniciar é muito fácil. Iniciar uma jornada, você tem ousadia, intrepidez. Começar qualquer empreendimento, qualquer projeto, você tem adrenalina nas suas veias. É muito fácil você começar. Começar é a coisa mais fácil do mundo. Por mais que você julgue não ser fácil assim. O difícil é meio da jornada. O difícil é enfrentar obstáculos no meio da jornada. O difícil é você enfrentar os dissabores no meio da jornada. E Samuel estava dizendo para aqueles irmãos hebreus: nós estamos no meio de uma jornada, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Israel, naquele período em que Samuel estava dizendo essa palavra, eles estavam em degradação moral, degradação espiritual e degradação financeira. Eles estavam realmente empobrecendo. Samuel sabia que o povo de Israel estava desviado. Então foram convidados para uma batalha e chamaram Samuel. Interceda por nós, Samuel, porque nós não temos dignidade de orar a Deus, nós não temos dignidade para ser ouvidos por Deus, porque todos nós estamos desviados, afastados da presença de Deus. Então Samuel aproveitou para trazer uma palavra firme, contundente, uma palavra doutrinária para eles, convidando eles a retroceder, a se converter, a retornar para Deus. Samuel convidou a nação de Israel e os soldados para se converterem a Deus, voltarem a Deus, colocar o seu coração de novo na presença de Deus e lembrar que somente Deus pode e faz. E aqueles irmãos hebreus, depois de 20 anos que eles estavam sem a presença da arca, continuavam sem a presença da arca, mas agora com a oração de um líder, a oração de um servo de Deus, a oração de um profeta, a oração de um sacerdote, a oração de um juiz de Israel, que tinha comunhão com Deus. Como é importante você ficar perto de alguém que tenha comunhão com Deus, que realmente conhece Deus na sua essência. Hoje está realmente desqualificado toda a área da cristandade. A internet é terra de ninguém e tem colocado tantos escândalos, e por causa dos tantos escândalos, então as pessoas já não creem mais em homens de Deus. Acham que esses que estão totalmente desvairados na internet representam o cristianismo. E eu venho dizer para você, como profeta de Deus, como homem de Deus que não brinca em serviço, eu venho dizer para você: há homem de Deus na terra ainda, há homem de Deus na terra ainda, há homem de Deus na terra ainda. Não é verdade que a internet diz? Há homem e mulher de Deus na terra que representa o Deus Todo-Poderoso. Recorreram para Samuel, e Samuel intercede a Deus por eles. Samuel pede a bênção de Deus para eles, e eles, compungindo seus corações, eles preparados para receberem a vitória e o socorro de Deus. A Bíblia diz que eles estavam entre Mispa e Sem. Ali existia um campo de batalha. Os filisteus em número enorme, o povo de Israel sem qualificação bélica, o povo de Israel sem instrumentos de guerra na mão, ao contrário dos seus inimigos, totalmente equipados belicamente. Ia ser um morticínio terrível de israelita novamente, acontecendo o que havia acontecido 20 anos atrás. Agora existia um homem, Samuel. Ele foi convidado para interceder, e ele intercedeu, levantou as suas mãos para o céu
e pediu que Deus intervisse, que Deus abençoasse e que Deus desse vitória para o povo de Israel. O que aconteceu? Aconteceu de forma inesperada, repentina. O tempo mudou para chuva, o tempo ficou negro, o céu, muitos relâmpagos, trovões e raios começaram a cair lá no arraial onde estavam os filisteus. O povo de Israel, pronto para a guerra, não precisou dar um passo sequer, e não precisou dar uma mexida sequer na sua espada, porque a Bíblia diz que Deus pelejou por Israel. Os raios começaram a cair lá no arraial dos filisteus, e houve um morticínio, e a glória de Deus se manifestou entre o povo de Israel, e eles novamente gritaram: só o Senhor é Deus. Não precisaram pelejar, era impossível eles ganharem aquela peleja, estava em número reduzido, não tinham força bélica necessária, instrumentos bélicos muito menos, mas o Senhor Deus foi intercedido através de Samuel, e Deus ouviu a oração de Samuel, e Deus se levantou do seu trono e veio em favor do povo por causa de uma intercessão. Ainda tem um poder a intercessão, ainda tem um poder a oração, ainda tem poder a oração. Eu vou dizer de novo: ainda tem poder a oração. Creia na oração. Peça oração para o seu líder, peça oração para o seu pastor, peça para o seu pastor colocar a mão na tua cabeça e seja abençoado. Oh, glória a Deus! Há poder no nome de Jesus, mas há poder na oração. A Bíblia diz que eles foram então convertidos ao Senhor, abandonaram os ídolos. Eu estou me referindo a Israel. Abandonaram os ídolos, estavam sendo idólatras. O povo de Israel abandonaram os ídolos, jogaram os ídolos fora, quebraram os ídolos, e agora passaram novamente a adorar somente o Senhor nosso Deus. E foi onde o Samuel, ele pega uma pedra e ele fala: venham comigo. E o povo de Israel acompanhando o Samuel. E o Samuel então coloca uma pedra entre Mispa e Sem. Porque entre Mispa e Sem tinha acontecido há 20 anos atrás da sua história o maior morticínio de israelitas. Entre Mispa e Sem tinha acontecido um opróbrio, uma vergonha para o povo de Israel. Mas agora, no mesmo lugar onde eles tinham sido massacrados, onde eles não tinham tido a honra, a sua honra foi levada embora. No mesmo lugar, agora Deus dá a vitória para o seu povo. O seu povo agora recebe novamente a honra. O povo dos filisteus voltam a reconhecer o nome do Deus de Israel, a saber que há Deus em Israel, exatamente ali entre Mispa e Sem. E ele então coloca a pedra, e ele fala: eu te coloco essa pedra, e vou te chamar essa pedra de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui no lugar da sua afronta te ajudou o Senhor, até aqui no lugar do seu opróbrio te ajudou o Senhor. Eu estou dizendo e vou falar uma palavra profética: Deus vai te levantar no lugar que você foi humilhado. Deus vai te dar vitória no lugar do seu opróbrio. Quanta gente massacrada, mas é ali onde você foi massacrado. A pedra Mispa e Sem, a pedra Ebenezer, ela é colocada para dizer para você: não haverá mais opróbrio. Até aqui houve, daqui para frente não terá mais. Até aqui você pode ter sido humilhado, daqui para frente não terá mais humilhação. Daqui aqui você estava endividado, daqui para frente não vai ter mais endividamento. Até aqui as pessoas olhavam para você e não davam nada, mas daqui para frente vão reconhecer que você é servo de
E o Samuel colocou a pedra. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você sabe que a palavra Mispa, ela significa torre de vigia, não é? Então a pedra foi colocada no lugar onde Deus estava vigiando. Você está sendo humilhado, Deus está te vendo, Ele está te vigiando. Você está sendo massacrado, é aí mesmo, onde você está, no lugar que você mora, está sendo massacrado, humilhado, tem realmente humilhações terríveis. Uma pedra colocada no seu Mispa. Até aqui teve humilhações, mas o Deus que tudo vê, Ele está mudando a sua história. O Deus que está como torre de vigia, Ele está mudando a sua história nesta noite. Você foi envergonhado até aqui, mas daqui para frente tem ajuda. A pedra significa ajuda. Pedra que do Samuel colocou, chamado Ebenezer. Ebenezer também significa auxílio, ajuda. Deus está estabelecendo a pedra do auxílio na sua vida. Está estabelecendo uma pedra para te ajudar. Aí no seu Mispa, o seu Mispa é o lugar onde Deus está mudando a tua história. Israel teve mudança de história no Mispa, entre Sem e Mispa. Ali exatamente em Mispa foi colocada uma pedra, a pedra do auxílio. E nessa pedra de auxílio ele pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós precisamos colocar diariamente a nossa pedra no nosso Mispa. Nós precisamos colocar que a pedra é a palavra. Rocha é a palavra, rocha é Cristo. Sabe por que a gente sofre além do que deveria sofrer? Porque a gente não convida a pedra para estar no nosso Mispa. A gente não convida o Ebenezer para estar no nosso Mispa. A gente não convida Jesus para estar no nosso sofrimento. Ele quer ficar no lugar do seu sofrimento, e Ele quer mudar a sua história. Ele quer estabelecer uma nova história para a sua vida. Mas você precisa chamá-lo. Chama Ele. Coloque diariamente, todos os dias, uma pedra de adoração. Levanta e começa a adorar. Levanta e começa a dizer: Jesus, entrego a minha vida ao Senhor. Eu estou com sofrimento, Senhor, mas o Senhor é a minha pedra em meu Mispa, e o Senhor vai agir, porque o Senhor tudo vê. O Senhor está com uma torre de vigia. Mas para isso você precisa fazer a sua parte. Não, terceirizar não. Ora por mim, põe meu nome na oração. Não, assim não. Faça a sua parte. Você ore, você adore, você ouve, você exalte, você levante a mão. Não peça para ninguém fazer isso por você, não. Eu vou lembrar você, já estamos terminando, que o Samuel, ele não pediu para os seus companheiros a pegar uma pedra. Ele saiu procurando uma pedra, ele mesmo. Não sabemos o tamanho da pedra, mas ele mesmo pegou a pedra. E ele trouxe a pedra pesada e colocou entre Mispa e Sem. Foi ele quem fez isso, em adoração a Deus, em reconhecimento por quem Deus é, em reconhecimento pelo milagre que Deus havia acabado de fazer, dando vitória naquela guerra. Você tem feito isso? Seja grato a Deus, viva uma vida de gratidão. Transforme a sua vida de reclamação para uma vida de gratidão. Agradeça a Deus. Pastor, o senhor fala assim, o senhor não sabe o que eu estou passando. Agradeça a Deus. Mas eu estou endividado. Agradeça a Deus. Eu estou doente, mas eu tenho que passar por uma cirurgia. Agradeça a Deus.
É mesmo, pastor? Sim, dá graça por tudo. Não dá graça somente pelas coisas boas. Você tem que dar graça por tudo. O bem que ele faz, a gente aceita de boa. Mas o mal que ele permite, a gente não aceita. Dê graça por tudo. E você vai começar a ver que no seu spa vai começar uma transformação de vitória. Deus vai começar a pelejar por você. Você não vai mais precisar fazer tanto esforço para ter vitórias, porque o Senhor teu Deus pelejará por você e você vai ser vitorioso. Quando você levanta o seu altar diariamente, você reconhece quem Deus é. Você reconhece que Deus é o Deus que se revela no altar. E você reconhece que você precisa individualmente invocar o Deus que se manifesta no seu altar. Cada um de nós precisamos ter o nosso próprio altar de adoração, altar de agradecimento, altar de rendição e dizer: eu quero adorar apenas o único e verdadeiro Deus. E aí nós poderemos andar e dizer: até aqui. Aí andamos um pouquinho até aqui, andamos um pouquinho até aqui, mais 10 anos até aqui, mais 20 anos até aqui, nos ajudou o Senhor. Por quê? Porque a gente vai colocando pedras de altares de adoração e agradecimento. Você pode adorar a Deus por isso? Uma linda salva de palmas para Jesus. Deus abençoe. Temos essa oportunidade.